2020 em ponto! Começando mais um episódio da Mentoria Corretor 20K. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, minhas amigas corretoras e todos vocês que estão pensando em se tornar um corretor. Sim, porque vocês são os grandes protagonistas desse nosso encontro marcado toda quinta-feira, às 20h20. O momento ideal em que você vai ter voz, você que é corretor vai ter voz, vai trazer rosto à sua realidade, a realidade do seu dia a dia, para que a gente possa entender e tirar suas dúvidas, te ajudar eventualmente com algum desafio ou até com a interpretação, identificação, interpretação e, por que não, aproveitar também grandes oportunidades. Vou tomar minha aguinha, pessoal, porque hoje o dia está agitado, graças a Deus. E aí eu vou dando um minutinho para vocês se conectarem também, que hoje é dia de a gente trazer convidado, hein? Hoje a gente tem que dividir a tela aqui com um de vocês. Na verdade, eu sempre cumpro o protocolo de perguntar antes se a pessoa tem interesse de participar. Claro, não vou deixar gerar nenhuma saia justa aqui com ninguém. A ideia realmente é a gente cumprir um protocolo aí que as pessoas fiquem confortáveis para que a gente enriqueça com tranquilidade esse nosso encontro marcado toda quinta-feira às 20h20. Então, enquanto vocês vão se conectando, deixa eu só bater o horário aqui, que por incrível que pareça o meu celular é diferente do horário do meu computador. Mas vamos embora, pessoal. Agora ao vivo, oficialmente nas 3 plataformas. 20h20, começando em ponto mais um episódio da Mentoria Corretor 20K. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, minhas amigas corretoras de imóveis, e você que está pensando em se tornar um, porque sim, este é o fórum adequado, onde vocês são os grandes protagonistas. É aqui que a gente vai trazer rosto para a realidade do dia a dia da corretagem imobiliária, ajudando com seus desafios, entendendo e tirando dúvidas, interpretando oportunidades, enfim. É um momento rico em que a gente vai trazer o conteúdo que a gente produz em teoria e compartilha com o maior carinho para a prática do dia a dia, para a realidade de cada um de vocês. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e sim, meu amigo corretor, eu estou aqui para te ajudar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Nada mais, nada menos do que isso. É óbvio que essa é uma promessa tangível, uma forma da gente deixar toda essa nossa trajetória com uma promessa efetivamente tangível, mas eu já discuti isso em outras oportunidades. É muito importante que todos vocês consigam colocar essa trajetória de conteúdo, de desenvolvimento, numa perspectiva mais elevada, com um propósito maior, porque isso vai ajudá-los a, sim, produzir resultados extraordinários e recorrentes. Pessoal, toda quinta-feira eu gosto de recapitular um pouco a dinâmica dessa live da Mentoria Corretor 20K. Né? É importante para quem está chegando agora, quem não teve a oportunidade de entender como é que funciona essa live. Mas é muito simples, tá? A minha ideia é responder as perguntas, trazer alguém ao vivo aqui, que elabore perguntas ou traga algumas reflexões para que a gente interaja ao vivo. Portanto, pessoal, e pode ser qualquer assunto relacionado ao universo de vendas do mercado imobiliário. Show de bola? Então é corretor de imóveis, está pensando em se tornar um corretor, dividiu a tela comigo? Pode trazer qualquer assunto relacionado ao universo de vendas que com o maior prazer a gente discute aqui ao vivo. Este é o fórum. Show de bola? E é importante eu sempre grifar que a minha ideia é privilegiar participações ao vivo, ok? Então, por isso que eu cumpro o protocolo, pergunto se tem alguém que tem interesse de participar. Fiz isso para hoje, então a gente já vai ter aqui um participante. Se por acaso, num desses encontros de quinta, a gente não tiver um participante ao vivo para interagir, aí sim a gente pode e deve recorrer às perguntas escritas. Quem estiver participando da live quiser mandar algum tipo de pergunta, aí fica à vontade aí, com prazer eu vou responder também. Mas via de regra eu quero privilegiar quem tiver a fim de vir aqui, dividir a telinha comigo e trazer de novo o rosto, a realidade da corretagem imobiliária, cada um no seu contexto, no seu dia a dia. Show de bola? Porque o grande objetivo desse encontro é realmente conectar o conteúdo, né, teórico, em tese, que a gente produz e compartilha nessa trajetória do consultor imóvel mais da Forte com a prática do dia a dia.
Porque, como sempre, eu reforço o meu maior compromisso, o único caminho, a minha tese irrefutável é de que para a gente transformar os resultados da classe, resgatar a imagem da classe de corretores de imóveis e, a partir dela, inclusive, por que não revolucionar o próprio mercado imobiliário, a gente só tem um caminho, que é trabalhar e alavancar o seu resultado corretor de imóveis. Então, o seu resultado é o meu maior compromisso e é a estrada que vai nos levar, ou a ponte que vai nos levar a esse novo cenário. De nada vai adiantar, absolutamente nada na minha concepção, todo esse projeto de conteúdo se ele não puder efetivamente transformar a sua vida e a de tantos clientes que você vai atender ao longo da sua trajetória enquanto corretor de imóveis, né? Tem essa promessa tangível dos 20 mil reais, mas como eu disse, dá pra gente ir muito além e é muito importante entender a riqueza dessa interação, porque às vezes pequenos toques, pequenas sacadas, pequenos ajustes, dicas de alguém que está de fora pode te ajudar efetivamente a destravar um resultado ali pontual, né? Então às vezes você está com alguma dificuldade pontual numa negociação, alguma coisa que está travancando seus resultados, com essa visão externa, isenta e, modéstia à parte, estratégica, com alguma experiência embarcada também, às vezes a gente consegue te ajudar efetivamente a vender. Então, parabéns a todos vocês que estão se conectando, que vão se conectar, que vão ter acesso a esse conteúdo no momento que conseguirem e que for mais conveniente para vocês, porque sim, você está afim, predisposto aqui a ter contato com o conteúdo, com o conhecimento, com a intenção de absorvê-lo, ok? E eu costumo dizer que conhecimento teórico de nada serve. O tácito, implícito, está na sua cabeça só. Ele é uma energia potencial e ele só vai virar energia cinética e poder transformar o mundo sendo levado para prática. Simples assim, esse é o objetivo e sem mais nenhuma delonga. Deixa eu só arrumar aqui que a gente está numa transmissão multiplataforma. O negócio aqui é chique, é Instagram, Facebook e YouTube. A gente registra nas 3 plataformas para que o máximo possível de pessoas tenham contato com este conteúdo. Então, sem mais nenhuma delongas, apenas reforçando essa dinâmica dos nossos encontros de quinta, vamos chamar um convidado especial para dividir a tela e a gente bater um papo. Aliás, vai ser um prazer receber o nosso convidado de hoje, um corretor de mão cheia com C maiúsculo, que performa bastante, é arrojado, está sempre procurando se aperfeiçoar, e, portanto, pode e deve ser tomado como um grande exemplo de atuação profissional, porque sim, ele vive único exclusivamente de vendas e sim, é um cara que procura se aperfeiçoar e não à toa produz bastante resultado. Show de bola! Deixa eu chamar ele aqui primeiro no Instagram e no Facebook e já eu chamo também no Instagram. Fala, Vini! Você já está ao vivo no YouTube e no Face. Seja bem-vindo, meu caro. Boa noite a todos. E, Diego, obrigado por você ter me convidado. É um baita de um prazer estar aqui para fazer as perguntas aqui. Oh, show de bola. Prazer é todo meu. Eu que te agradeço aqui publicamente por ter aceitado. Como eu disse, Vini, de nada vale essa nossa trajetória se a gente não puder trazer essa história toda para a prática. Né? Vamos conectar o conteúdo que a gente produz, que a gente compartilha, com o dia a dia de vocês. Ô Vini, eu vou te puxar no Insta, eu só vou te pedir um favor. Aparentemente está um pouco escuro o teu rosto. Se tiver como virar contra a luz, alguma coisa assim, eu acho que ajuda. Aqui eu só dou desafio, Vini. Entrou ao vivo e já começa no desafio. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Não, se não tiver como, fica tranquilo. Vamos ver se no Insta vai legal? Deixa eu ver, você tá aqui no Insta também, né? É que eu tinha o ring light lá. Ah, mexa com o Vini. Mas não tem problema, Vini. Deixa eu te chupar. No Insta tá... O Insta ele dá uns probleminhas, cara. Vini mexe, ele dá uns probleminhas. Aqui é assim, a gente sempre tem que contornar os detalhezinhos técnicos. Vamos lá. Pessoal, Mariana, confirma se está zerado para vocês também. Show de bola. 0. Aê, Vini! Seja bem-vindo, meu querido.
Vini do céu, você tem que ter emoção, cara. A gente se prepara aqui. Quem sabe faz ao vivo, mas dá essas coisas aí de vez em quando. Mas se não tiver emoção, não tem graça, não tem graça. Sinal de que vem coisa boa aí na sequência. Ô Vini, eu vou aproveitar, eu tô percebendo que a gente teve um delay até de conexão do pessoal lá no Insta. Você comentou que tem um probleminha aí. Eu vou só refazer a introduçãozinha inicial, bem simples, não vou nem explicar a dinâmica já está aposta. Aí a gente começa, pode ser? Pode, claro. Então, show de bola, Vini, todos vocês estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mentoria Corretor 20K, porque sim, você que é corretor de imóveis, você que é corretora de imóveis, você que está pensando em se tornar um, são os grandes protagonistas desse nosso encontro marcado toda quinta-feira às 20h20, já anota na agenda, trava aí, tem de terça e de quinta live às 20h20, mas essa de quinta é especialmente importante, porque é o momento em que a gente dá voz, traz um rosto para a realidade do dia a dia de vocês, para a realidade do dia a dia da corretagem imobiliária. E para quem não me conhece, eu sou o Diego Camargo e eu estou aqui sim para te ajudar a faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês. Agora, você só vai faturar 20 mil reais, meu caro amigo, corretor de imóveis, se você tiver a mesma pegada desse figura aqui chamado Vinícius Guerreiro, porque é o cara que vive focado de vendas, está sempre procurando mais informação, se capacitando, indo além e levando tudo isso para a prática. Porque ficar só na teoria, lendo e escutando as coisas não funciona, né, Vini? Não pode. Tem que sempre estar se atualizando, vivendo o mercado, tirar a ansiedade também, que a ansiedade prejudica bastante. Já sofri muito com isso aí. Eu imagino, Vini. É muito difícil. Eu imagino. Isso é quase que um mal comum de bom vendedor, cara. Quem é bom na... Ansiedade, mas ela atrapalha muito, viu, Eu Leão? sei, tem que saber controlar ela. Tem que saber, falou bem. Aliás, esse é um tópico bacana pra gente falar. Mas, Vini, fica super à vontade aí, pergunta que você quiser, manda, cara, que o maior prazer aí a gente bate um papo. Bom, vamos lá. Então, eu tenho a minha primeira pergunta aqui, Diego. É uma coisa que eu estou buscando muito isso. Eu estou precisando entender mais, que é ter um gerenciamento e um relacionamento com o cliente. Entendeu? Porque eu quero, não só vender para ele uma vez, igual eu falei outro dia para você, na questão do pós-vendas. Fala que eu sou muito apressado. mas eu penso bastante em não só vender uma vez para o cliente. Né? É igual a padaria, a quitanda, a loja de carro, né? Ele quer sempre voltar o cliente lá para a gente poder estar fazendo 1, 2, 3, 4 vendas, ele indicar você e tudo mais. Então eu quero saber mais ou menos sobre manter esse bom gerenciamento e relacionamento com o cliente. Show de bola, pô. Baita pergunta. Você antecipou outro dia mesmo, você falou que estava interessado em saber de pós-venda. Mas aí você sabe, Vini, que para te responder com propriedade, eu talvez me delongue um pouco, mas eu quero te trazer a resposta mais rica possível, tá? Porque, na verdade, eu tenho uma praxe aí, anota isso aí, cara, que para mim isso é muito verdadeiro. É engraçado, eu já tinha ouvido falar e na prática isso se valida. Que diz o seguinte, que cada venda bem feita, né, ou cada intermediação bem feita, cada cliente bem atendido, ele te gera, em média, 10 outros negócios. Olha o que eu estou te falando. Sim. Cada cliente bem atendido te gera, em média, uma estatística aí, mais ou menos uns 10 novos negócios. Então, a tua preocupação é super acertada, certo? E para mim é impressionante, cara. As coisas começam a convergir para esses 10. Parece que tem um imã ali nos 10. Então, você atende bem o cara. Sim. E é óbvio que isso aí varia de uma recompra dele, um outro negócio com o mesmo cliente ou indicação. Então, são essas duas fontes, mas fica orbitando ali nos 10. É muito engraçado isso. E aí, Vini, para te explicar isso de uma maneira um pouco mais consistente, não pensar só no pós-venda, que é uma etapa fundamental, que acho que é a tua maior preocupação, mas eu acho que vale a gente entender a jornada como um todo. Porque a gente entendendo a jornada como um todo, a gente vai fazer um bom atendimento, a gente vai se mostrar como alguém que merece a confiança dele e, portanto, todo esse esforço nosso ao longo do processo de vendas como um todo vai facilitar demais o pós-venda. Porque simplesmente eu chegar aqui, Vini, e te dar umas dicas do tipo, cara, anota o telefone, o aniversário dele, não esquece, não abandona esse cliente,
tem várias diquinhas práticas e simples que podem ou não surtir efeito dependendo do que você entregou para o cara do ponto de vista de prestação de serviço. Então é uma discussão um pouco mais complexa, por isso que eu vou me delongar um pouco, mas eu quero aproveitar a tua genuína pergunta, porque é importante. Então o primeiro ponto, Vini, que eu colocaria agora para começar a responder é o seguinte. Quando você fala de gerenciamento e relacionamento, né, você usou essas duas palavras, gerenciamento e relacionamento com o cliente. Na minha cabeça, automaticamente se remete a uma sigla em inglês chamada CRM. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Chama Customer Relationship Management. Que quer dizer, traduzindo, gerenciamento do relacionamento com o cliente, ou gestão do relacionamento com o cliente. Tá? Então, beleza. E é legal que o CRM está servindo agora de pano de fundo, porque o CRM ele não vai só lá no pós-venda, ele pega todo o processo. Tá certo? E aí, qual que é a lógica desse processo, Vini? Cara, é você pegar potenciais clientes, captar potenciais clientes. Então, olha só, estou ainda lá no começo da história. Você ter capacidade e estratégia para captar potenciais clientes, os famosos leads, prospects, clientes potenciais, chame do que você quiser, e você transitar com esse cara no famoso funil de vendas também. Tá? É fundamental a gente ter clareza em relação a essas etapas e como a gente faz isso de uma maneira adequada para, no frigir dos ovos, você ter um cara satisfeito com o seu atendimento, beleza? Então, eu já expliquei isso, eu vou recapitular nessa oportunidade, como é que eu enxergo o funil de vendas, porque isso também é gosto do cliente, né, Vini? Você vai lá num sistema, tem 5, 6 etapas, no outro tem 7, no outro muda o nome. Funil. Funil de vendas, cada um organiza de um jeito. Como é que eu organizo, Vini? O meu funil de vendas ele tem 5 etapas, beleza? 5 fases. A primeira fase, você tem lá a boca do funil, que são os leads, ok? Então, por isso que é importante, cara, para você ter venda e depois ter alguém para fidelizar, você precisa botar gente lá na boca do funil. É uma questão estatística. Se você não prospectar, não buscar clientes, seja no online ou no offline, uma coisa eu te garanto, você não vai ter negócio. Então você precisa buscar clientes, ok? Passada essa fase, então você tem lá um balaio, vamos chamar assim, de potenciais clientes, pessoas que querem mais informação. Mas você não tem muita noção do que esse cara quer, se ele se enquadra no seu perfil, assim por diante. Então você precisa fazer um pré-atendimento. Então a segunda etapa do meu funil de vendas, do consultório Move Moeda Forte, é uma etapa de pré-atendimento. Aí depois você vai para uma etapa. Isso é legal você ir prestando atenção, porque isso conversa com as ferramentas que eventualmente vão te ajudar no gerenciamento de relacionamento com o cliente, ok? As ferramentas de CRM geralmente estão organizadas nessas etapas. Aí você vai levar esse pré-atendimento, você tem que ter foco em fazer um atendimento efetivo, em gerar uma visita. Então eu deixo uma etapa do meu funil de vendas, que é a terceira, só para pessoas que já estão nesse estágio, que você conseguiu agendar uma visita ou vai fazer um atendimento presencial. Porque é óbvio, eu estou com casos hoje, Vini, que a gente pode explorar aqui ao longo da live, que eu fiz 100% atendimento online. Não tem problema nenhum, vai gerar venda numa boa. Mas eu insisto que de uma maneira estratégica, você procure provocar essa visita ou esse atendimento presencial. Isso é estratégico. Depois que você faz o atendimento, que é a grande hora do show, vamos chamar assim, Vini, que você tem que ser obcecado por algumas coisas e muito estratégico, aí você efetivamente começa a vender, que não vende o produto, você vende benefício, aí você leva o cliente para uma próxima etapa, que é uma etapa de proposta e negociação. Então evoluiu, você já achou um produto que se encaixa nas necessidades do cliente, aí você começa, a partir de uma proposta dele, você fomenta essa proposta, você guia ele para a proposta, e você começa uma etapa de negociação, e finalmente a última etapa do meu funil, o fechamento. Então, só recapitulando de maneira didática, leads ou prospects, pré-atendimento, visita e atendimento, proposta de negociação e fechamento. Show de bola? E qual que é a lógica disso, Vini? Aquilo que eu estava falando para você. Você tem que transitar o teu cliente ao longo desse funil de vendas, ok? Como é que começa essa história toda? Prospecção. Tá? Óbvio, você precisa ter algum produto. Eu costumo nem colocar, Vini, a questão da captação do produto como, vamos dizer, o ponto zero. Porque às vezes você pode fazer uma captação a partir de uma instrução do cliente. Tá?
Então, não necessariamente você vai trabalhar com o produto que está na tua prateleira. Então, eu costumo falar que o primeiro passo, efetivamente, no processo de vendas é a prospecção. Beleza? Do cliente. Ok. Como é que você faz isso, Vini? Aí é uma discussão longa, já fiz live só disso aí. Mas, basicamente, você tem as estratégias online e offline para prospectar. Tá certo? A estratégia online você usa, eu sei disso, e usa muito bem. Está muito bem instruído com as campanhas, né, de divulgação nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, pelo Google Ads e tal. Você vai gerando os leads. Mas eu sempre que bato nessa tecla da prospecção, eu sempre dou a dica. Eu falo, cara, não se esqueça, pensando em resultado, de fazer prospecção também física, presencial. Tá certo? Então é uma coisa que eu sempre defendo aqui, claro. Cara, que é você sempre estar com o modo corretor, prospector, turbo ligado. Todo mundo é um alvo, cara. Todo mundo é um potencial cliente. O teu amigo, o teu vizinho, o teu parente. E principalmente essas pessoas que te conhecem, Vini, elas tendem a comprar com você, porque elas já têm algum vínculo de confiança. Tá? Então, sem me delongar na parte de prospecção, essa é a ideia. Você tem que fazer captação, estratégias para captar clientes ou potenciais clientes. Depois você qualifica esses clientes, entendendo o perfil deles e o momento que ele está na jornada de compra. Isso é fundamental, tá? Por que é fundamental, Vini? Porque uma coisa que eu acho que ajuda demais, olha, essa é uma resposta objetiva para eu não... Eu vou me delongar no processo, mas eu vou dar umas dicas objetivas para você. Pode demorar. Mas vamos lá. Mas é para ser muito consistente mesmo para você. Mas olha uma dica efetiva. Cara, é difícil, Vini, essa é a verdade. É difícil você dar um atendimento de excelência quando você tem um volume muito grande de clientes sendo atendidos, ok? É uma questão física. Você tem muitos clientes e você começa a se perder. Você vai ficar só no WhatsApp, você se perde. Se você já fez a venda, você começa a ter dificuldade de dar o follow, de manter o cara ativo, de lembrar das datas e assim por diante. Então, é muito importante, cara, que a gente aprenda, o corretor que está lidando com esse mundo digital, o mundo dos leads, aprenda a priorizar. Como é que ele vai priorizar? Ele precisa qualificar e categorizar os leads dele. Ele precisa entender em qual momento esse cara está. Então, às vezes, é um cara que, ele está com vontade de comprar, mas ele não tem a grana. Então, ele vai viabilizar a venda de um imóvel, de um carro, alguma coisa, um financiamento para comprar. Às vezes, é um caso anterior ainda. É um cara que só tem curiosidade, tem um sonho de comprar um negócio, mas, efetivamente, ele não tem nem como viabilizar a grana. Então, isso é muito importante, Vini, porque se às vezes a gente aloca uma energia muito grande num cliente que está no momento errado, isso pode te atrapalhar com os clientes que têm capacidade de te dar retorno. Então, fundamental esse pré-atendimento e você saber qualificar os clientes. Falar, esse cara está mais quente, esse cara está mais morno, esse cara está mais frio, que seja. Essas três questões já vão te ajudar a dar foco onde você pode, senão é humanamente impossível. Você tem, às vezes, 100 pessoas para atender, como é que você vai atender bem 100? É preferível você atender bem 10, 5, tá certo? E isso vai te ajudar a fidelizar o cara depois, beleza? E aí, Vini, aquela questão que eu já expliquei. Leva esse cara, tenta levar esse cara, né, principalmente se ele for um lead digital, tenta levar ele para um atendimento presencial. É um momento muito chave, cara. É onde eu digo que o show efetivamente começa. Eu digo o que está acontecendo. Eu tenho dois exemplos hoje no meu celular de clientes que estão fechados 100% online. Mas eu evito fazer isso. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Uma dessas vendas. O cliente, é muito fácil para o cara, entre aspas, dar não ou colocar uma objeção e você não tem espaço e estratégia para contornar. Né? Eu brinco que o não mais fácil que se dá é por e-mail. Que o cara simplesmente joga na caixa de lixo e nem te retorna. Ou ele simplesmente fala, não tem interesse e te bloqueia. O segundo não mais fácil é pelo telefone. Olha, desculpa, eu estou ocupado, estou numa reunião, você pode me ligar depois? E o cara não te atende mais. O terceiro não mais fácil é o sumiço do WhatsApp. Você está ali, amarradão, achando que está indo tudo bem, de repente o cara, dá uma tela azul e sobe. Bloqueia você. Você manda só um pãozinho que fica lá. Então, cara, você entende como é meio óbvio levar o cara para o presencial?
porque aí é outro nível de comprometimento, de relação, onde você vai aplicar aquelas coisas que eu sempre falo. A sua obsessão por entender o que realmente é a necessidade do teu cliente. Certo? Sim. E isso é muito chave, Vini, também para a lógica de tempo, de otimizar o seu tempo. Então você vai focar em leads mais quentes e você vai levar o cara para um presencial e quando tiver no presencial você vai entender qual é a real necessidade desse cara. Para quê? Para não gastar o tempo dele também, Vini. E nem o seu, cara. Ninguém pode perder tempo hoje em dia. A gente só tem 24 horas, a gente tem que bem utilizar se a gente quer ter resultado. Então imagina que você é daquele cara que, decora o produto, todas as características do produto e não pergunta para o cliente o que ele quer. E aí o cara é um investidor e você fica falando da vista. Ou então o cara tem um problema de segurança na família, ele quer um loteamento fechado e você está ali, sei lá, falando de um bairro aberto ou batendo numa característica que não tem o menor sentido para ele. Então toda essa engrenagem que a gente vai montando de maneira estratégica e sistêmica é fundamental, cara, para você fidelizar o cliente. Porque aí você gera conexão, vai facilitar a sua tratativa, você vai ser mais objetivo, você não vai gastar o tempo dele, o seu tempo, tá certo? Então, fundamental. E aí, Vini, você que faz parte, inclusive, da imersão Corretor 20K, assim como alguns que estão comigo, a gente vai chegar nessa etapa do atendimento e você vai ver, cara, tem forma de fazer isso. Tem forma, né? Porque é importante que a gente treine a forma. Que a gente treine a técnica. Porque, cara... A Mariana escrevendo ali. O que ela falou? E para conseguir levar a Mariana Guerini vir à área. Vida real. Vou falar pra você. Vida real. Não é fácil, não. E mérito do Vini. Eu fui persistente, viu? Vou falar pra você. E ó, Vini, eu tô otimista, hein, cara? Vamos botar esse negócio pra dentro, se Deus quiser. Oh. Mas olha só... É importante, pessoal, a gente percorrer isso tudo, porque realmente, cada detalhezinho desse é que vai fazer a diferença. Porque não tem um botão, Vini, que a gente vai apertar e vai fidelizar o cara. Infelizmente. Adoraria falar, Vini, é só ligar pro cara no dia do aniversário, é só você mandar uma mensagem no dia dos pais, lembra da profissão dele, anota. Tudo isso é importante, as pessoas gostam de serem lembradas. Mas é toda essa lógica que vai trazer um resultado extraordinário para você. E aí, Vini, vou te dar um exemplo de quanto é importante treinar a técnica. O quanto é importante. Você é de tudo. Tô lendo a Mariana ali. Mariana tá empolgada. 1000 mensagens no WhatsApp. É a ansiedade, Vini. Olha lá que você falou, meu. Ó, você sabe, vamos desvirtuar para essa questão aí desse negócio. Você sabe que a ansiedade, cara, é um negócio duro, velho. Você tem que saber controlar. Eu já passei por outras negociações dessa, e eu tenho certeza que foi a minha ansiedade que brecou o negócio, cara. Então assim, cara, mas você sabe que é duro, velho. É difícil achar esse meio termo, porque também você não pode ser um pacato que esquece da coisa e larga lá. Você tem que ter uma estratégia de tempo em tempo, dar uma cutucada ali pra ver como é que tá o negócio. Então, você tem que aprender Mas assim, posso te dar um feedback aqui publicamente, cara? Eu acho que você vai muito bem porque você tem a sua essência de servir. O que significa a essência de servir? Cara, você tem claro para você que você ali é um intermediador de interesse. Em sendo intermediador de interesse, cara, você tem que respeitar o interesse das partes. Se existe interesse das duas partes, cara, você está ali pronto para ajudar. Se não existe ou se existe dificuldade, você é um cara tranquilo. Então essa sua ansiedade não chega no ponto de você ser um cara chato. Ok? Tô te dando um feedback legal. Porque tem um ansioso chato, né? Que não aceita. Nossa. Não aceita. Ela não dorme. Não aceita. Se não manda, fala, eu te fiz alguma coisa, o que tá acontecendo? Você esqueceu de mim. Pô, isso não pode. Isso demonstra desespero, velho. E aí, meu amigo, perde muito negócio. Show? Com certeza. Mas eu não queria perder só essa questão do script, Vini, de como que você faz essas perguntas, tal. Você começa a melhorar isso aí. Eu vou até nos conectar aqui. Você é nascido em Itu, Vini, ou não? Sou nascido. Tenho invejinha branca de você, porque eu fui criado em Itu, mas não sou ituano. Nem cidadão ituano. É importante que você estava andando por aqui sempre. Estava direto aí. Eu tenho um carinho enorme por Itu. Mas vou te mostrar um detalhe importante aí. A nossa geração, vou me colocar na mesma geração sua, tem muito cara que luta jiu-jitsu aí, Itu, não tem?
Eu treinava. Você treinava, Gil, pronto. Com o Miguel. Com o Miguel Repanas. Com o Miguel. Eu cheguei a treinar com o Miguel também. Lá na academia ali que era do primo do... Caramba, fugiu o nome do Dudu Limonge. Primo do Rafa. Ah, tá lá. Você treinou lá também ou não? Eu não treinei lá, eu treinava na fábrica. Sei. Mas vamos pegar o jiu-jitsu então agora para fazer uma analogia com a importância de treinar. Agora vai ficar fácil para você entender. Cara, como é que era o esquema de técnica? Você ia lá na primeira aula, te ensinava a dar um armlock da guarda. Aí você aprendia a dar um armlock da guarda. Aí, cara, beleza. Se você não treinasse como é a dinâmica do jiu-jitsu, você passa o golpe, você treina ali e depois você vai fazer o rolo. Se você não ficar treinando o armlock, Vini, e depois, na hora que você vai rolar, você tenta aplicar aquilo, cara, para ficar meio que inconsciente automático, cara, você não vai. Então você precisa respeitar essa etapa de entender a técnica, treinar a técnica e depois adaptar para a sua realidade. É a mesma coisa, por exemplo, com essa ideia de você bem entrevistar um cliente. Tá? Quando você está entrevistando um cliente, você tem técnica para fazer isso. Show de bola? Mas vamos lá para não nos perder, Vini. E uma última dica que eu daria para você, cara, que eu acho que ajuda muito, né? De repente usar uma ferramenta, tá? Ok? Por quê, cara? E tem várias, tá? É difícil eu te falar qual que é a melhor, vai um pouco de gosto. Tem gente que funciona melhor sem ferramenta do que eu com ferramenta, tá? Então também tem a questão do perfil de cada um, quão organizada é a pessoa, tal. Mas hoje a gente tem um monte de ferramenta legal para usar. Eu vou citar algumas aí que eu conheço, que são consagradas de mercado. Tem aquela Pipe Drive, tem a Salesforce, tem a... Eu uso o HubSpot. Tem a RD Station, Ana Pro. Você tem um monte, cara. Então, assim, eu recomendo muito que use alguma ferramenta, porque ela te ajuda, cara. Porque é difícil. Com certeza. Então é difícil, cara, você... Sem elas eu não sou ninguém. Ah, show de bola. Então, ó, estamos conectados aí. Então isso tudo, vai te ajudar, cara. Porque ela vai te lembrar, um gerenciador de tarefa. Você vai botar uma data lá e fala assim, ó, puta, deixa eu cutucar esse cara aqui semana que vem. Aí você programa a ferramenta te lembra. Fala, ó, Vini, dá uma cutucada no cara. Pô, é uma secretariazinha ali, entendeu? No seu celular, cara. Então temos que usar. Sim. Vini... E aí, cara, se você fizer toda essa trajetória, né, o que é meio óbvio, fizer bem feito esse trabalho todo e levar o cara a um bom negócio, né, porque você entendeu a necessidade dele, cara, a tua vida pós-venda facilita demais. Sabe por quê? O que eu costumo dizer, cara? Aí você precisa ser, basicamente, você precisa ser lembrado pelo cara, então você precisa ter alguma conexão de que o cara lembra que você existe, para que ele associe você com o negócio. E as datas-chave são importantes, que a gente estava falando de aniversário, dia da profissão, dia do pai, alguma coisa assim que você... E principalmente, Vini, uma boa entrevista, um bom atendimento vai gerar alguma conexão com o cara. Eu, por exemplo, acabei de encontrar um ponto em comum com você, que foi o Miguel Repanas do Jiu-Jitsu. Então, o que dá para fazer, cara? A partir de agora, eu posso começar a falar com você de um tema que nos conecta, que é o Jiu-Jitsu. E é uma forma menos invasiva do que você ficar falando, ó, não esquece de mim, hein? Ó, lembrando de imóvel, lembra do Vini. Eu não falo. Então, cara, essa é uma forma muito mais sutil e inteligente. Eu fico amigo de todos os meus clientes, cara, não é demagogia. Depois pode até esfriar um ou outro por falta de contato e tal, mas geralmente eu tenho algum ponto ali que eu pego no caminho e eu viro o brother do cara. E aí eu brinco com ele, às vezes, no atendimento de uma cerveja, um chopp, eu falo, ei, quando é que vai sair? E a gente fica brincando. Então, assim, essa etapa vai te ajudar, esse processo bem feito todo vai te ajudar muito a fidelizar. Mas eu estruturo depois algumas dicas mais práticas para você em relação a isso. Opa! Ufa! Pós-venda! Pós-venda! Vamos colocar no mal! Pós-venda! Ó, nem vendi ainda, já quero saber do pós-venda. Posso te falar, Vini? Posso te falar? Cara, você tá certinho, velho. Porque... é a primeira vez, Vini, tem pergunta que me fazem aqui que eu falo, isso aí já me fizeram 1 milhão de vezes. É a primeira vez que eu vejo alguém preocupado com pós-venda. E isso é fundamental, cara, porque eu vejo uma grande parte dos nossos colegas que só quer vender. E vende, acabou. O cara vira um número e esquece o cara. Então, cara, pô, é riquíssimo. Por isso que eu quis ser o mais profundo possível também na tua resposta, para não dizer, aperta um botão e dá certo. Tem toda uma lógica aí por trás. Vini, manda mais uma, meu amigo jiu-jiteiro de tu.
essa segunda já está meio que respondida com essa primeira aí, mas eu vou fazer mesmo assim. Manda lá. Eu pus assim, o que você acha sobre a utilização de software de gestão? Opa, eu acho que ajuda demais, Vini. Então, simples como a gente acabou abordando, você tem razão. Mas, cara, é muito difícil. Mas posso te falar, não necessariamente o software. Tá? Eu vou pegar um negócio que tá aqui perto aqui. Aliás, dá uma olhada aqui, hein? Olha o jabá! Olha o que é aqui, Vini. Mas sem querer, velho. Aqui, ó. Olha o meu caderninho aqui. Viu? O caderninho aqui, ó. Sem querer, cara. De quem que é? AP Imóveis, né? Você conhece, Vini? Porra! Então, cara. Nosso amigo Carlos e Letícia. Então, cara. Então, posso te falar? A ferramenta é a ferramenta. Tem cara que vai melhor numa agendinha do que eu e você no CRM, num software. Mas, com certeza, seja ela qual for, cara, alguma organização você tem. E mesmo o cara da agendinha, que eu respeito pra caramba, que ela tá aqui, eu incentivo que o cara use esse sistema, porque ele vai tirar profit. Se o cara já é organizado no papel, Vini, na hora que o bichão bota no gerenciador de tarefa, o bicho vira um avião. Quer um exemplo disso? José Francisco Rocco. Pense numa máquina de sistema, velho. Ele não deixa passar uma, cara. Ele atende no dia certo. Eu vou ser sincero com você, cara. Eu tenho tanta coisa na cabeça, tanto assunto, que eu com o Red lá, às vezes dava umas empacadas, que eu acumulava, não sei o que, tinha que... Mas era bom que estava acumulado, né, cara? Eu chegava e via organizado. Então, assim, cara, eu acho fundamental hoje em dia. Tem ferramenta de graça, sabia? Tem ferramenta de graça que você pode usar. Então, cara... o HubSpot é de graça. Então, cara, é que assim... Eu não posso falar de todas essas ferramentas, porque ferramenta é um negócio meio casamento. Você conhece e vai até o final. Eu uso muito o Red por causa da Guerini. Sim. O Red Buff. Mas assim, tem várias que tem mais ou menos a mesma funcionalidade e vão ser super úteis. Então, show de bola, meu. Sou super a favor de usar ferramenta. Tem as de sistema também, né? O Vista tem um certo funilzinho, o CRM, a Engaia tem, assim por diante. Sim. Respondido? Respondi. Tem mais aí, Vini? Vamos lá. Manda aí, meu. Vamos lá. Essa aqui eu também acho importante também, que às vezes não é que eu tenho dificuldade, mas eu acho que falta alguma coisa assim para mim achar. Vamos lá. Eu coloquei assim, ó, como identificar as tendências do mercado. Tendências do mercado? Opa, vou puxar a sardinha pro lado, Vini. Acompanhe a trajetória da Conexão Imóvel Moeda Forte, seja no consultor Imóvel Moeda Forte ou no momento Imóvel Moeda Forte. Não, brincadeiras à parte, Vini. Você fala que tipo de tendência, só para eu entender. Tendência, por exemplo, macroeconômica? Macroeconômica, essas de coisas produto, assim. Tá, eu vou te dar uma dica, assim. E sem demagogia também. A gente tem um esforço aqui de consolidar e trazer algumas leituras conjunturais. Eu fiz uma live, cara, na maratona, não sei se você pôde acompanhar essa live, que eu fiquei quase a live inteira falando do momento macroeconômico. Então eu expliquei que a gente saiu da pior década da história do Brasil, aí a gente enfrentou a maior crise da história no meio do caminho, a gente acabou de pegar uma recessão violenta da pandemia, e aí então eu vim do macro, depois falei do mercado imobiliário, trouxe número, falei de projeção de crescimento, falei um monte de coisa. Então, assim, modéstia à parte, a nossa proposta tem a ideia, assim, de informá-los, de mantê-los atualizados em relação às tendências. Mas, como é que o Diego faz? Que o Vini também pode fazer e qualquer outra pessoa pode fazer, ok? Vai direto nas fontes. Quais são as fontes primárias? São as empresas especialistas em consolidação e análise de dados do mercado. Tá? Posso te citar algumas, tá? Com maior tranquilidade. Tem a Brain, Inteligência Estratégica. Tá? Do dia eu falei na live, até esqueci de explicar, né? Eu chamei os caras de Curitiboca. Curitiboca é um apelido carinhoso, é o cara que é apaixonado por Curitiba. Não é que eu não sei o que é curitibano. Mas são os caras de excelência, Vini. Pô, pare para pensar os caras. Estão em 650 cidades, 24 estados, e eles consolidam os dados de 40 entidades patronais, tipo Secov, Aelo, Abrainc, Sebic. Então todas as principais entidades de classe ou patronais são os caras que consolidam os dados. Então eu estou sempre conectado com a Brain, até no celular aqui, eu conheço a turma, troco figurinha, peço spoiler, para que os caras... Mas mesmo que você não tenha esse contato, você acompanhar os canais dele é muito rico.
eles consolidam. Legal. Eles acabaram de soltar uma baita de uma pesquisa, fechando o ano de 2020, falando da projeção de 2021, que é um outro exemplo de tendência, pensando em tendência de produto, para citar outros players também, para não parecer que eu tenho o jabá da Brain aqui, mas ó, a Brain tem uma outra empresa referência no mercado, tanto o presidente da Brain, o presidente, o diretor, o sócio, o Fábio, fez uma live comigo, como o presidente também da Urban Systems, que é uma outra referência do mercado, também fez, o Tomás Assunção. Então são dois amigos. Tomás também é um cracaço, cara. Tá há muito tempo, é referência no mercado para alguns nichos, é o maior especialista que tem. Também produz muito conhecimento. Urban Systems, dá para acompanhar também. E tem uma outra, que é a Prospecta, que eu não tenho contato direto, mas eu também sei que é referência. Esses três caras, Vini, olha a riqueza se você for atrás. Eu estou te dando uma dica, por exemplo. Essas três empresas principais do Brasil, elas soltaram uma pesquisa que elas fizeram em conjunto, ok? Recentemente. Durante a pandemia, eles interagiram em lives, foram se conhecendo, porque em tese são concorrentes. E aí eles tiveram a ideia de fazer um trabalho em conjunto. Então, as três maiores empresas de pesquisa de mercado do Brasil fizeram um estudo em conjunto, exatamente para falar das tendências de produto. Estou falando de produto agora. Então, eles estudaram, entenderam e pesquisaram com o cliente, com o consumidor, o impacto, por exemplo, da pandemia na decisão de produto do cara. Por quê? Se você fosse para os grandes centros, Vini, você sabe disso, tinha uma tendência de mercado para as unidades compactas, né? Os estúdios, os flats, para citar uma incorporadora que era muito focada nisso, a Vitacom estava usando muito esse modelo. Vender apartamento, às vezes, de 17, 20 metros, sem vaga na garagem. E aí eles tentavam vender todo um conceito de vida, de proximidade com o transporte público e tal. E estilo de vida. Aí, cara, você acha que a pandemia não chacoalhou isso? Isso está representado nessa pesquisa. Então eles entrevistaram clientes, falaram, e aí, cara, hoje qual que é a tua tendência? Aí o cara capturou, falou, não, pô, hoje eu prefiro trocar uma sala de jantar, que era um item importante no momento da vida do cara, sei lá, por uma varanda maior, isso pensando no apartamento, ou por uma casa mais ampla que eu tenho um quintal. Então você tem dados e os caras são fera, são vanguarda. Então o que tiver escrito lá, cara, tem muito fundamento. Já tive a oportunidade de trabalhar com esses caras, de contratar esses caras, então eu sei o que eu estou falando. Vale muito a pena acompanhar. Brain, Urban Systems e Prospecta. E me desculpem as outras tantas aí que eu não estou citando. E não ganha jabá, mas eles são referências sem sombra de dúvidas. Anotando aqui. Brain, Urban Systems e Prospecta. Acompanha os caras aí. Isso para você ter uma fonte direta. Aqui na minha trajetória, vez ou outra, eu faço esse exercício de compilação. Né? Trago contextualizado e, modéstia à parte, às vezes até acrescento algumas coisas. Né? Tem algumas coisas que eu não vejo, Legal. porque eles têm uma visão muito analítica. Às vezes eu trago uma perspectiva mais estratégica e enriqueço humildemente as análises. Respondido? Outra. Respondido. Show de bola. Respondidaço. Show de bola. Vamos lá. Voltar de novo agora um pouco para o meu lado aqui. Vamos lá, meu. O que você acha, o que você acha e como ter uma eficaz presença online? Repete para mim, desculpa, Vini. O que eu... O que você como ter uma eficaz presença online? Boa, excelente pergunta. E muito boa para você, cara. Porque você tem um potencial enorme. Por isso que eu estou perguntando. Você tem um potencial enorme. Você tem uma desenvoltura. Tem muita gente que está numa etapa anterior, né, cara? O cara não consegue pegar um celular, gravar um vídeo, não consegue chamar um cliente para um plantão. Cara, uma dificuldade tremenda dos nossos colegas. E é normal. Porque tem todo um processo de socialização, tem o perfil do cara, tem gente que é mais introspectiva, mais tímida, é duro. Você já resolveu isso tudo, Vini. Então, vou te dar umas dicas aqui, cara. E a mãe do aprendizado é a repetição. Então, eu já falei, eu vou repetir sempre que eu tiver oportunidade, porque tem um pulo do gato, Vini. Tem um pulo do gato. Ou melhor, que pulo do gato. Pulo do gato é assim, o pulo da onça. O voo da onça. Faz 10 lives que não tem voo da onça. Hoje tem voo da onça, o Vini merece. Mete hashtag voo da onça aí, moçada. Senão, deixa eu ver a moçada. Para o negócio aqui, ó. Mete aí, Mariana. Raíza, Ricardão.
Voo da onça, hashtag voo da onça. Qual é o voo da onça, Vini? Mas também não é tão simples, óbvio, né? Mas assim, qual que é o voo da onça? Você tem que mudar o conteúdo que você está publicando. Não estou falando especificamente para você, ok? Sim. Mas, se servir, a dica, tente aplicar. Como assim, Diego? Cara, tá uma tendência agora de única e exclusivamente você mostrar produto. Ok? O que é normal, é o seu dia a dia. Você está lá num produto, num plantão, você vai fazer uma captação, você está vivendo o dia a dia da corretagem imobiliária. Então você tem uma tendência de falar, cara, olha aqui, estou num lugar tal, puta, um produto excepcional, vem conhecer, tá? Tudo isso é ótimo, não tem nada de errado, tá? Só que, Vini, pare para pensar, cara. Você é um cliente, ok? Você pode tropeçar numa informação dessa e até por coincidência falar assim, puta, que legal, tem um loteamento lá que o Vini está fazendo plantão, pô, me interessa olhar um loteamento. É meio que um match sem querer, vamos dizer assim. O cara tropeçou em você e falou, puta, eu queria ver esse loteamento. Isso é uma coisa, pode acontecer, já é melhor que nada. Porém, tem uma coisa que eu descobri, Vini, o ano passado, que chama marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. Que história é essa? Primeiro, a gente sabe que a atenção da turma está no celular. Ponto. Isso é fato consumado. Não tem discussão. Uhum. O cara, pô, hoje eu almocei com o Wilson da Eggs, e uma hora a gente caiu nesse assunto, eu falei, dá uma olhada, Vini, dá uma olhada, Wilson. Ele olhou para trás, cara, todo o restaurante com o celular na mão. Casal de velhinho, cada um com o seu celular. Então, cara, é celular. Aí, beleza, eu sei disso, então eu estou nas redes sociais, estou fazendo as minhas campanhas digitais, eu estou no lugar certo, tá no lugar certo. Mas como é que você consegue a atenção do cara, Vini? Vamos parar para pensar. É só falando de produto? Assim, ó, puta, olha esse produto, que produto lindo, tem condições exclusivas, compra esse produto. Isso é raso. O que é que vai efetivamente chamar a atenção do cara? Quando você conseguir dar um passo além de entregar conteúdo. E conteúdo de valor, Vini. Então, olha que pergunta inteligente você acabou de me fazer. Como é que eu acompanho as tendências de mercado? Eu te dei uma dica. Eu podia ter falado para você, eu não falei de proposta. Eu falei, leia jornal. Esquece jornal, Vini. Jornal é raso. Jornal tem linha editorial, esquece. Vai ter um outro artigo voltado ao mercado imobiliário, mas é furado. Vai nas fontes de quem analisa mercado. Vini, você começa a fazer isso, beleza? Vamos supor que você é um aluno aplicado, a partir de amanhã você está seguindo os caras e começa a interpretar aqueles dados. Vini, que tal você começar a compartilhar isso nos seus canais? Você fala, ó, pessoal, minuto do Vini. Tô passando aqui, ó, para falar, você gostou, hein? Minuto com o Vini. Começar a fazer. Cara, tô aqui passando para compartilhar aqui uma interpretação que eu vi. Pô, peguei uma pesquisa da Brain, acabei de descobrir que, cara, tem uma tendência hoje do pessoal valorizar mais quintal. 85%, traz um dado, 85% das pessoas agora, na decisão de compra, estão olhando o quintal. E olha que coincidência. Pô, olha que quintal lindo que tem aqui. Aí você começa a conectar de vez em quando, para não ficar muito enviesado para vendas. Mas aí você concorda que se um cara está pensando em comprar imóvel, pode ser interessante para ele, mais interessante até para ele entender uma tendência, uma oportunidade, uma análise sua, que é um cara que vive o mercado, do que simplesmente ficar vendo você mostrar produto? Sim. Então, cara, é isso que eu vejo poucos corretores, existem alguns que fazem, mas eu vejo poucos fazendo. Quando você criar essa ideia de entregar conteúdo para o teu cliente, você pode criar uma relação. Você te atrai a atenção dele, você aumenta a sua autoridade, tá certo, Vini? Sim. Porque, cara, com todo respeito, mas qualquer um pode pegar o celular e falar das características de um produto. Com certeza. Em compensação, quando você começar a fazer análise do mercado, da região, da cidade, o cara vai olhar e falar, ó, cara, meu, o Vini é danado, velho, dava uns armlock lá no Miguel e ainda manja dos Paranauê, bicho, o bicho tá indo bem aqui no mercado. Sabe o que acontece? Você começa a virar autoridade, cara. Não tem outro caminho. Fala tanto de autoridade, né? Precisa criar autoridade, criar autoridade. Como é que cria autoridade? Produzindo conteúdo de valor. E entregando esse conteúdo de valor. Aí os caras começam a te ter como autoridade. Então, aumenta a tua autoridade, aumenta a sua audiência automaticamente, porque quem tiver interesse de saber aquilo,
E quem que quer entender tendência de mercado, oportunidade de investimento? Cliente, Vini. O cara que já está na jornada de compra, cara. Ninguém, o cara curiosão, o cara não quer saber da pesquisa da Brain, não vai querer escutar o Vini, o Diego, seja lá quem for. Então você separa o joio do trigo, velho. Você pega uma audiência qualificada, aumenta a sua autoridade, e aí no meio do processo, Vini, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a te procurar, cara, para saber o que é que tem de oportunidade. É o que... Amanhã eu vou fazer um falando os dados da cidade de Porto Feliz, cara. O que é? Amanhã eu vou fazer um negócio desse. Boa. Falando dos dados da cidade de Porto Feliz. Salva de palmas! O cara de São Paulo vir pra cá. Salva de palmas pra Vinícius Guerreiro! Vini, amanhã eu tô no plantão, vou fazer. Essa é a pegada, velho. Leva pra prática. Escutar o papinho furado do Diego aqui não vai adiantar de nada. Chega amanhã e fala, moçada, vocês sabiam que se instalaram 7 multinacionais aqui em Boituva nos últimos anos? A minha cidade de Itu fez uma publicação no jornal com um ciúminho de Porto Feliz. Tem lá, cara. Os caras falaram assim, ó, enquanto Itu tá não sei o quê, Porto Feliz tá roubando as empresas, tá gerando emprego. Joga informação pro cara, meu. O cara falou, vou pesquisar isso. Show de bola. Então, ó, já valeu minha live, já valeu meu dia. Essa valeu. É, só de ter te ajudado essa nisso valeu. aí. Então, cara, você vai mudar da água pro... Dá 6 meses, Vini. Vai com consistência nessa linha. Daqui a 6 meses você volta a fazer uma live comigo e você vai falar o que acontece. Muito legal.